O pequeno Júnior estava sentado no tapete macio da sala, completamente imóvel. Seus olhos arregalados, o corpinho gelado pelo susto, enquanto Jéssica se ajoelhava ao seu lado com as mãos tremendo, segurando algo minúsculo, escuro e que se mexia. Jéssica, o que aconteceu? Murmurou a governanta paralisada de pavor. Passos apressados ressoaram pelo corredor. O senhor Roberto Mourão, o empresário cujo império podia conquistar quase tudo, entrou na sala de repente, com o rosto branco de terror. O que houve com o meu bebê? Ele gritou correndo na direção deles. Os lábios de Jéssica tremiam, enquanto ela o encarava com os olhos transbordando de lágrimas. Eu não machuquei ele, senhor, ela sussurrou. Prometo que só estava tentando ajudar. Ajudar? Gritou Roberto, sua voz reverberando pela enorme sala. Você tocou no meu filho. Você se aproximou dele sem minha autorização? Jéssica abriu devagar a palma da mão. Dentro havia algo que ninguém naquele lugar jamais tinha visto. Algo estranho, escuro e molhado, que brilhava sob a luz. Todos na sala recuaram com os rostos pálidos. O ar ficou pesado, silencioso e denso, até que um som delicado quebrou o silêncio. Papai. A palavra veio do bebê. O mesmo bebê que havia nascido surdo. O mesmo bebê que nunca tinha pronunciado uma única palavra em sua vida. Por um instante, ninguém se mexeu, nem mesmo Roberto. E foi naquele momento que ele compreendeu que tinha acabado de fazer o impossível. Queridos amigos, esta é uma história comovente sobre amor e o tipo de milagre que o dinheiro jamais poderia comprar. Fique comigo até o final, porque o que acontece a seguir vai tocar o seu coração. E lembrá-lo que às vezes a cura mais poderosa vem das pessoas que menos esperamos. A mansão dos Mourão era um lugar onde até o silêncio tinha seu próprio eco. Cada cantinho da residência brilhava de tão limpo, cada candelabro reluzia como ouro. Ainda assim, algo parecia faltar. A casa era imensa, mas carregava um vazio que nenhuma decoração conseguia preencher. Os funcionários se moviam em silêncio, de um ambiente para o outro, com cuidado para não fazer barulho. Diziam que o dono da casa, o senhor Roberto Mourão, preferia as coisas assim. Roberto era um homem que vivia para a perfeição. Seu mundo era feito de compromissos, reuniões e contratos que valiam milhões. Mas por trás da aparência tranquila em seu rosto, havia um pai que não conseguia dormir à noite. Seu único filho, Júnior, havia nascido surdo. Nenhum remédio, nenhum especialista, nenhum tratamento caro havia mudado isso. Ele passou anos viajando por diversos países, pagando profissionais que prometiam esperança. Mas todas as vezes, ele voltava para casa com o mesmo silêncio vazio. Júnior tinha quase 3 anos agora. Ele nunca tinha ouvido o som da chuva, nunca tinha ouvido a voz de seu pai, nunca tinha dito uma única palavra. O único som era o que via nos lábios das outras pessoas quando falavam. Às vezes, ele se sentava perto da janela e pressionava o ouvidinho contra o vidro, observando os pássaros se moverem como se estivessem cantando melodias que ele nunca poderia ouvir. Os funcionários da mansão aprenderam a falar com ele usando gestos simples, embora a maioria mal tentasse. Alguns sentiam pena, outros o temiam, como se seu silêncio trouxesse má sorte. Mas uma pessoa o olhava de forma diferente. O nome dela era Jéssica. Jéssica era nova na mansão, uma jovem babá com seus 20 e poucos anos. Ela tinha vindo procurar trabalho depois que a doença de sua mãe a deixou com contas de hospital que não podia pagar. Ela usava o mesmo uniforme todos os dias, lavado cuidadosamente à mão todas as noites, e prendia o cabelo em um rabo de cavalo arrumado. Jéssica trabalhava em silêncio, nunca reclamando, nunca fofocando, mas por baixo de seu rosto calmo vivia um coração cheio de memórias que ela não conseguia esquecer. Jéssica teve uma irmã mais nova, chamada Carolina. Ela perdeu a audição após uma febre estranha quando eram crianças. Ela se lembrava de como os médicos os mandaram embora, porque não podiam pagar pelo tratamento. Ela se lembrava do olhar de desamparo no rosto de sua mãe e de como Carolina morreu em silêncio, sem nunca mais ouvir a voz dela. Desde então, Jéssica carregava uma promessa silenciosa em seu coração. Se algum dia encontrasse outra criança como ela nunca desviaria o olhar. A primeira vez que Jéssica viu Júnior,
Ele estava sentado no tapete da sala, empilhando blocos de madeira em uma torre. Ele não olhou para cima quando ela passou, mas ela notou algo diferente nele. Ele não se movia como a maioria dos bebês. Ele era cuidadoso demais, quieto demais. Seus olhos estavam cheios de algo que ela reconhecia: solidão. A partir daquele dia, Jéssica começou a deixar pequenas coisas para ele pelo chão. Um ursinho de pelúcia, um biscoito embrulhado em papel colorido, um cartão com um desenho. No início, Júnior não reagiu, mas uma manhã ela encontrou o biscoito desaparecido e o ursinho ao lado de seus brinquedos. Aos poucos, algo começou a mudar. Quando Jéssica limpava as janelas perto de sua sala de brinquedos, ele se aproximava, observando seu reflexo. Ela sorria e acenava. Ele começou a acenar de volta. Uma vez, quando ela deixou cair um prato de plástico, ele riu silenciosamente, batendo as mãozinhas. Foi a primeira vez que alguém na mansão o viu sorrir. Dia após dia, Jéssica se tornou a única pessoa em quem Júnior confiava. Ela lhe ensinou pequenos gestos com as mãos, e ele a ensinou a ver alegria nas pequenas coisas. Ela não o tratava como um paciente. Ela o tratava como um bebê que merecia ser ouvido à sua maneira, mas nem todos estavam felizes com isso. Uma tarde, enquanto Jéssica dobrava toalhas na lavanderia, a governanta-chefe sussurrou de forma ríspida: "Você deveria manter distância dele. O Sr. Roberto não gosta que os funcionários se aproximem demais." Jéssica ergueu o olhar surpresa. "Mas ele parece mais feliz", disse ela em voz baixa. "Isso não é da sua conta", respondeu a governanta. "Você está aqui para cuidar dele, não para criar vínculos." Jéssica não disse nada, mas seu coração discordava. Ela sabia como era a solidão e a via toda vez que olhava nos olhos de Júnior. Naquela noite, enquanto os outros funcionários iam para seus quartos, Jéssica sentou-se perto da janela da cozinha pensativa. O som do relógio passava devagar. Ela se lembrou de Carolina, sua irmã, e de como ninguém se importou o suficiente para notar sua dor. Ela não podia deixar isso acontecer novamente. Na manhã seguinte, ela encontrou Júnior sentado no jardim, coçando a orelha e fazendo careta. Ele parecia desconfortável. Jéssica se ajoelhou ao lado dele e gentilmente fez um gesto. "Está doendo?" Ela sinalizou com as mãos. Ele balançou a cabecinha afirmativamente, seus olhinhos marejados. Ela se inclinou, virando a cabecinha dele um pouco para ver por dentro. A luz do sol bateu em sua orelha e por um segundo ela viu algo que fez seu coração parar. Bem lá no fundo, algo escuro estava brilhando. Jéssica piscou sem ter certeza do que tinha visto. Parecia uma pequena sombra se movendo, mas ela pensou que talvez estivesse enganada. Ela não o tocou, apenas sorriu e disse suavemente: "Vamos contar ao seu papai, está bem?" Júnior balançou a cabeça e fez gestos rápidos com suas mãozinhas. "Doutor, não." Ele sinalizou do jeito que conseguia. Suas mãos tremiam enquanto ele gesticulava novamente. "Dói muito", ele tentou comunicar. Jéssica ficou paralisada. A dor brilhou nos olhos dele e, naquele momento, ela entendeu tudo. Ele não tinha apenas medo de hospitais. Ele estava apavorado. Naquela noite ela não conseguiu dormir. A imagem daquela coisa escura dentro da orelha dele a assombrava. E se fosse algo sério? E se fosse a razão pela qual ele nunca conseguia ouvir? Ela pensou em avisar alguém, mas lembrou-se de como a mansão funcionava. Sem a aprovação do Sr. Roberto, ninguém dava ouvidos. E o Sr. Roberto mal falava com ela. No dia seguinte, a inquietação piorou. Júnior continuava tocando na orelha, fazendo caretas de dor. Jéssica o seguiu até a sala de brinquedos, com o coração batendo forte de preocupação. Ela não sabia o que fazer, mas não podia mais ignorar aquilo. Ela sussurrou para si mesma: "Senhor, me guie, por favor." Quando Júnior fez outra careta de dor e seus olhinhos se encheram de lágrimas, Jéssica tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela enfiou a mão no bolso e pegou uma pinça pequena e fina que usava para costurar seu uniforme. Ela se ajoelhou ao lado dele e disse baixinho: "Está tudo bem, amor. Eu vou te ajudar." E naquele exato momento, enquanto sua mão trêmula se aproximava, a porta atrás dela rangeu. Alguém estava observando. O som da porta rangendo
fez Jéssica congelar. Ela se virou lentamente e viu o Sr. Roberto Mourão parado na entrada. Seu terno estava impecável como sempre. Seu rosto calmo, mas sério, como o de um homem acostumado a ser obedecido. "O que você está fazendo?" Sua voz era baixa, mas pesada. Jéssica levantou-se rapidamente, escondendo a pequena pinça atrás das costas. "Senhor, me desculpe", disse ela suavemente. "Ele estava com dor. Eu só estava tentando ajudá-lo." Os olhos de Roberto foram dela para seu filho. Júnior estava sentado no chão, segurando a orelha e piscando. Ele não estava chorando, mas seu rostinho mostrava desconforto. "Você não é médica", disse Roberto com firmeza. "Se algo está errado com o meu filho, você me chama. Você não toca nele." Jéssica abaixou a cabeça. "Sim, senhor, eu entendo." Ele suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto. "Já tive muitas pessoas prometendo ajudá-lo. Todas elas falharam. Não posso mais arriscar." Sua voz falhou um pouco na última palavra, mas ele rapidamente se endireitou. "Pode ir agora", acrescentou. Jéssica assentiu, segurando as lágrimas que subiam aos seus olhos. Ela queria falar, contar a ele o que viu, mas o tom dele dizia para não fazer isso. Ela se virou e saiu em silêncio, seus passos lentos e pesados. Quando chegou ao corredor, ela se encostou na parede e sussurrou: "Ele não sabe o quanto aquele bebê está sofrendo." Horas se passaram. A mansão voltou ao seu ritmo silencioso. As empregadas limpavam os móveis, a cozinheira preparava o jantar e os guardas ficavam do lado de fora como estátuas. Mas dentro do coração de Jéssica, o silêncio era mais alto do que nunca. Ela não conseguia parar de pensar em Júnior. O jeito como ele tocava na orelha, a coisa escura que ela achou ter visto lá dentro, o medo em seus olhos quando ele gesticulou: "Doutor, não!" Naquela noite ela foi para seu pequeno quarto atrás da lavanderia e sentou-se na beirada da cama. Sua Bíblia estava aberta ao seu lado, embora ela não estivesse lendo. Ela apenas olhava para as páginas e sussurrava: "Senhor, o que eu faço?" O velho relógio fazia seu tic-tac lentamente. Ela pensou em Carolina novamente. A lembrança de seu último dia voltou com força. O jeito como ela a olhou, tentando dizer algo que não conseguia. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais ficaria parada vendo outra criança sofrer. Jéssica se levantou de repente. Ela não conseguia dormir. Ela voltou pelo corredor vazio, seus pés descalços, silenciosos contra o chão frio. As luzes estavam fracas. A casa dormia. Apenas o zumbido fraco do ar-condicionado preenchia o ar. Ela parou do lado de fora do quarto de Júnior. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a pequena luz noturna brilhava suavemente. Júnior estava acordado, sentado em seu berço, com as mãozinhas pressionadas na orelha novamente. Jéssica entrou devagar. Ela se aproximou e fez gestos gentis. "Está doendo de novo?" ela sinalizou. Ele assentiu com os olhinhos úmidos. O coração de Jéssica doeu. Ela se ajoelhou ao lado do berço e olhou mais de perto. "Deixa eu ver", ela sussurrou. Ele hesitou. Depois, inclinou a cabecinha para a frente. A luz do abajur tocou sua pequena orelha e, novamente, ela viu algo lá no fundo brilhando fracamente. Desta vez, ela tinha certeza de que algo não pertencia ali. Sua respiração ficou presa. "Está tudo bem, meu amor?" ela sussurrou, tentando manter a voz calma. "Vou ser bem cuidadosa, está bem?" Ela enfiou a mão no bolso e tirou a pinça. Sua mão tremia. "Fica bem quietinho, sim?" Júnior parecia assustado, mas confiava nela. Ela respirou fundo e moveu a pinça lentamente para mais perto. Seus dedos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-la com firmeza. A pequena forma escura parecia se mover mais para dentro, como se estivesse se escondendo. "Por favor, senhor", ela sussurrou. "Me guie." Então ela sentiu. A ponta da pinça tocou em algo macio e pegajoso. Com cuidado, ela o prendeu e puxou devagar. Por um momento, nada aconteceu. Então, algo deslizou para fora, pequeno e úmido, caindo na palma da sua mão. Era preto, redondo e se movia ligeiramente. Jéssica congelou. Seu coração quase parou. Ela não sabia o que era,
mas sabia que não deveria estar dentro do ouvido de um bebê. Os olhinhos de Júnior se arregalaram. Ele tocou a orelha, piscando rapidamente, confuso. Então, ele engasgou, fazendo um som estranho. Jéssica se inclinou assustada. Júnior, você está bem? Suas mãozinhas foram para o pescoço e então sua boca se abriu. Um pequeno som saiu, rouco, quebrado, mas real. O corpo inteiro de Jéssica congelou. Seus lábios se entreabriram e seus olhos se encheram de lágrimas. Você falou? O som veio novamente suave, mas mais claro. Jé-Cá. O coração de Jéssica parou. Ele tinha acabado de tentar dizer o nome dela. Ela deixou a pinça cair com as mãos tremendo. Meu Deus, ela sussurrou. Você consegue me ouvir? Júnior cobriu os ouvinhos de repente, se encolhendo com o barulho do tic-tac do relógio na parede. Seus olhos se encheram de medo, mas também de admiração. Jéssica se aproximou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem, meu amor, disse ela com a voz trêmula. Está tudo bem. Você está ouvindo pela primeira vez. Júnior olhou ao redor do quarto com o rostinho cheio de confusão e choque. Ele apontou para a janela enquanto o vento balançava as cortinas. Que é? Ele perguntou com a voz trêmula. Jéssica assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Sim, isso é barulho, meu amor. Isso é som. Ela não percebeu a porta se abrindo novamente. A governanta estava lá de olhos arregalados, paralisada. Mas o que é isso? Jéssica se virou assustada. Por favor, não grite. Ela sussurrou rapidamente. Ele pode ouvir agora. Eu não sei como, mas ele pode ouvir. Mas a governanta não acreditou nela. Ela deu um passo para trás e gritou. Senhor Roberto, venha rápido. Júnior se assustou com a voz alta, cobrindo os ouvinhos novamente e começando a chorar. Jéssica o pegou no colo gentilmente. Está tudo bem, está tudo bem. Não tenha medo. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Roberto apareceu na porta com o rosto pálido, a voz como um trovão. O que está acontecendo aqui? A governanta apontou para Jéssica. Senhor, ela estava mexendo nele de novo. E olhe para o bebê. Os olhos de Roberto foram da governanta para seu filho. Júnior estava tremendo, agarrado a Jéssica, seus lábios se movendo como se estivesse tentando dizer algo. Então, do nada, uma única palavra saiu. Papai! A sala ficou completamente em silêncio. A respiração de Roberto ficou presa na garganta. Seu corpo congelou como se o próprio tempo tivesse parado. Por anos, ele sonhou em ouvir aquela única palavra. Jéssica olhou para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele pode ouvir, senhor, ela sussurrou. Ele realmente pode. Roberto não conseguia se mover. A governanta ficou sem palavras. Até o relógio parecia ter parado. Então Júnior falou novamente, sua voz fraca, mas real. Papai, não. Bravo. As pernas de Roberto fraquejaram um pouco. Seus olhos brilharam. Ele sussurrou para si mesmo. Essa é a voz do meu bebê. Mas o choque rapidamente se transformou em raiva. Sua voz se elevou. O que você fez com ele? O que você colocou no ouvido dele? Jéssica balançou a cabeça aterrorizada. Eu não o machuquei, senhor. Eu só tirei algo que estava lá dentro. Algo? Gritou Roberto. Você poderia tê-lo matado. Antes que Jéssica pudesse responder, o som de pés correndo encheu o corredor. Os seguranças entraram correndo, cercando-a. Senhor, por favor, Jéssica chorou. Me escute, ele pode ouvir agora. Mas a voz de Roberto era fria. Levem-na daqui. Enquanto os guardas agarravam seus braços, Júnior gritou. Não! Foi a palavra mais alta que ele já havia dito. E a última coisa que Jéssica ouviu enquanto era arrastada foi o bebê chorando seu nome. Jé-Cá! Jé-Cá! Jéssica sentou-se na sala de segurança, as lágrimas secando em seu rosto. Os guardas estavam perto da porta em silêncio, esperando por ordens. Ela ainda podia ouvir o choro fraco de Júnior. Cada vez que ele gritava seu nome, seu coração se partia um pouco mais. Ela sussurrou para si mesma. Deus, por favor, faça com que eles vejam que eu não o machuquei. No andar de cima, a mansão era um caos. Roberto andava de um lado para o outro na sala de estar, sua mente girando. Seu filho havia falado.
Ele havia ouvido sua voz. Era impossível. Por quase 3 anos, todos os médicos disseram que isso nunca aconteceria. No entanto, uma babá tinha feito isso em minutos. A governanta tentou falar baixinho. Senhor, talvez devêssemos ligar para o hospital. O bebê pode estar em perigo. Roberto assentiu rapidamente. Sim, ligue para eles agora. Diga para mandarem uma ambulância. Quero todos os especialistas de prontidão. Em poucos minutos, luzes piscando encheram a entrada da mansão. Os paramédicos entraram e levaram Júnior gentilmente em uma maca especial para bebês. O menininho continuava tentando falar, sua pequena voz tremendo. Papai, K. Mas Roberto não conseguia nem olhar para Jéssica. Ele seguiu a maca para fora, com o coração dividido entre a confusão e o medo. Ele não sabia se o que aconteceu foi um milagre ou um erro. No hospital, o ar cheirava a desinfetante e preocupação. Máquinas apitavam suavemente. Médicos de jaleco branco corriam de um lado para o outro. Roberto estava atrás de uma parede de vidro, observando enquanto examinavam seu filho. Suas mãos tremiam um pouco, algo que ele não sentia há anos. Ele havia enfrentado investidores, políticos e líderes empresariais, mas agora, na frente de seu próprio filho, ele se sentia impotente. Um dos médicos saiu e falou com cuidado. Senhor Mourão, fizemos alguns exames iniciais. A audição dele parece ter sido restaurada, pelo menos temporariamente. Roberto piscou. Temporariamente? O que isso significa? O médico ajeitou os óculos nervoso. Ainda não sabemos. Encontramos sinais de irritação no ouvido dele e algum tipo de substância estranha. Precisaremos fazer exames mais aprofundados. Substância estranha? Repetiu Roberto, o peito apertando. Que tipo de substância? O médico hesitou. Algo biológico, nunca vimos nada parecido, poderia estar lá há anos. Roberto ficou pálido. Anos? Você está me dizendo que todos esses especialistas que o trataram nunca notaram? O médico desviou o olhar. Às vezes essas coisas são complicadas, senhor. A voz de Roberto se elevou, mas ele a manteve baixa o suficiente para não assustar Júnior. Complicadas. Eu paguei fortunas a vocês. Todos os anos eu o levei para tratamentos ao redor do mundo. Vocês examinaram cada parte dele e não viram algo que estava bem dentro do ouvido dele. O médico engoliu em seco e disse em voz baixa. Senhor Mourão, talvez o senhor devesse se sentar. Há outra coisa. Ele abriu uma pasta e a deslizou sobre a mesa. Roberto franziu a testa e olhou para baixo. Dentro havia relatórios médicos assinados e carimbados. Ele começou a ler, seus olhos se movendo mais rápido a cada linha. Então ele parou. No final de um relatório, havia palavras impressas que fizeram seu estômago revirar. Manter diagnóstico para garantir continuidade de tratamento. A conta Mourão permanece prioritária. A boca de Roberto ficou seca. Ele leu de novo, só para ter certeza. Dizia exatamente o que ele temia. Eles estavam mentindo. Seu filho nunca foi tratado de verdade. Eles o mantiveram surdo para continuar recebendo o dinheiro. Ele fechou a pasta com força, seu corpo inteiro tremendo. Seus monstros, ele sussurrou. Vocês venderam a dor do meu filho por lucro. O médico olhou para baixo envergonhado. Senhor, eu não tinha conhecimento dessa parte. A administração cuida dessas contas. Roberto nem o ouvia mais. Ele se virou e saiu do escritório com a cabeça girando. Cada passo parecia pesado, como se a culpa o pressionasse. Ele havia confiado neles, acreditado em cada promessa, porque era mais fácil do que encarar a verdade. No final do corredor, ele viu Júnior sentado na cama do hospital. O menininho sorria fracamente com um curativo perto da orelha. Ele parecia pequeno e frágil, mas vivo. O peito de Roberto se apertou. Pela primeira vez, seu filho olhou para ele e o ouviu respirar. Papai, disse Júnior em voz baixa, sua voz trêmula, mas real. Roberto congelou. Ele não conseguia nem responder. Lágrimas encheram seus olhos antes que ele pudesse impedi-las. Ele se aproximou e sentou-se ao lado da cama. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava o rostinho de Júnior. Você realmente pode me ouvir? Ele sussurrou. Júnior assentiu e sorriu.
Cadê K? A pergunta o atingiu com mais força do que qualquer golpe. Roberto desviou o olhar. Ela não está aqui. Quero K, disse Júnior suavemente, seus olhinhos começando a marejar. Ela... Boa. A garganta de Roberto se apertou. Por um longo momento, ele não conseguiu falar. Então ele se levantou e se virou para a enfermeira na porta. Diga aos guardas para soltarem a babá. Tragam-na aqui. Minutos depois, a porta se abriu novamente. Jéssica entrou. Seu uniforme estava amassado, seu rosto pálido, mas calmo. Ela parecia alguém que chorou por muito tempo, mas não tinha mais lágrimas. O rostinho de Júnior se iluminou quando a viu. Jeca, ele disse, sua voz fraca, mas alegre. Jéssica cobriu a boca, ofegante. Você ainda consegue falar? Ela sussurrou. Ele a olhou rindo. Jéssica correu até ele e o abraçou gentilmente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu amor, você está bem? Você não está com dor? Júnior balançou a cabeça. Não dói, Mazi. Roberto ficou em silêncio, observando-os. Algo dentro dele se quebrou. Todo o orgulho, a raiva, a descrença, tudo começou a desaparecer. O que tomou seu lugar foi a culpa, uma culpa profunda e dolorosa. Ele olhou para Jéssica e falou em voz baixa. Como você soube? Como você sequer pensou em olhar dentro do ouvido dele? Jéssica hesitou. Sua voz era baixa. Eu notei que ele tocava na orelha todos os dias, senhor. Ele estava com dor. Pensei que talvez houvesse algo pequeno preso ali. Eu não queria machucá-lo, mas não podia simplesmente ficar olhando. Os olhos de Roberto se suavizaram. E você tirou aquela coisa? Ela assentiu. Eu não sei o que era, senhor. Se movia. Parecia que estava lá há muito tempo. Roberto se virou para o médico novamente com a voz trêmula. Todos esses anos e nenhum de vocês verificou direito. Nenhuma vez. O médico parecia derrotado. Sinto muito, senhor Mourão. Isso não deveria ter acontecido. Roberto expirou profundamente com os olhos úmidos. Ele olhou de volta para Jéssica, que estava ali quieta, segurando Júnior no colo. Você viu o que nenhum deles viu, disse ele suavemente, porque você realmente olhou. Jéssica não respondeu. Ela apenas abaixou a cabeça. Eu não fiz isso por agradecimento, senhor. Eu fiz porque não podia deixá-lo sofrer. Roberto engoliu em seco. Sua voz falhou quando ele disse. Eu pensei que o dinheiro poderia consertar tudo. Eu estava errado. A sala ficou em silêncio. Por um momento, tudo o que se ouvia era o zumbido fraco das máquinas ao lado da cama de Júnior. Finalmente, Roberto falou novamente, seu tom mais calmo. Jéssica, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter escutado. Fui cego pelo medo. Jéssica balançou a cabeça. O senhor é um pai, senhor. Estava com medo de perdê-lo. Eu entendo. Os olhos de Roberto brilharam novamente. Ele assentiu lentamente, olhando para ela com algo novo em sua expressão. Respeito. Enquanto a noite ficava mais silenciosa, ele se sentou ao lado do filho, segurando sua mãozinha. Júnior se encostou nele, sonolento, mas sorrindo. Jéssica ficou perto da porta, observando-os. Pela primeira vez havia paz na sala. Não o silêncio frio que a mansão antes tinha, mas o tipo caloroso, o tipo que vem depois das lágrimas. No entanto, no fundo, Roberto sabia que isso não era o fim. Se o hospital mentiu, outros também mentiram. Ele estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava, e desta vez ele não ficaria em silêncio. O amanhecer chegou devagar, como se o próprio sol hesitasse em nascer sobre o que a noite havia revelado. Os corredores do hospital estavam silenciosos. Roberto não havia dormido. Ele estava sentado na área de espera, com os cotovelos nos joelhos olhando para o chão. Sua mente repassava cada erro que ele havia cometido. Ele havia confiado em homens de jaleco branco mais do que em seu próprio coração. Ele havia assinado cheques sem fazer perguntas, e ao fazer isso, permitiu que transformassem seu filho em um negócio. Quando Jéssica se aproximou dele naquela manhã, ele nem notou a princípio. Ela ficou em silêncio, segurando um copo de papel com café na mão. O senhor deveria tomar isso, disse ela suavemente. Ficou acordado a noite toda. Roberto ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto cansado.
Você não precisava me trazer isso, disse ele com a voz rouca. Jéssica sentou-se ao lado dele. O senhor também não precisava acreditar em mim, ela respondeu. Por um momento, eles ficaram em silêncio, mas não era o mesmo tipo de silêncio de antes. Era pacífico, quase curador. Então, Roberto falou. Os médicos admitiram, disse ele em voz baixa. Eles sabiam o que estava acontecendo. Mantiveram isso escondido porque trazia dinheiro. Jéssica fechou os olhos por um instante. E isso é cruel, ela sussurrou. Roberto assentiu lentamente. Passei anos construindo coisas, empresas, sistemas, hospitais, programas. Pensei que estava ajudando as pessoas, mas agora vejo que o mundo que ajudei a criar só escuta quando o dinheiro fala. Jéssica olhou para ele. Então mude isso, senhor, disse ela. O senhor tem o poder para fazer isso. Ele virou a cabeça na direção dela, seus olhos cheios de algo novo. Determinação. Você tem razão. Eu vou. Algumas horas depois, Roberto convocou uma coletiva de imprensa ali mesmo na sala de conferências do hospital. Repórteres lotaram o espaço, com câmeras piscando e microfones prontos. Ninguém sabia porque o famoso empresário havia chamado a mídia de repente. Roberto subiu ao microfone, seu rosto calmo, mas firme. Jéssica estava no canto de trás, segurando Júnior no colo, observando em silêncio. Ele começou a falar devagar, cada palavra firme e cheia de significado. Por quase 3 anos, me disseram que meu filho nunca ouviria. Paguei pelos melhores médicos, a melhor tecnologia, as melhores promessas que o dinheiro poderia comprar. E eu acreditei neles. Mas há 2 dias, uma babá em minha casa fez algo que nenhum especialista conseguiu. Ela devolveu a audição ao meu filho. A multidão murmurou. As câmeras clicaram mais rápido. Júnior, no colo de Jéssica, olhava ao redor com curiosidade, seus olhinhos arregalados diante de tantas pessoas e tanto barulho. Ele continuou. O que descobrimos depois é pior do que eu jamais imaginei. A condição do meu filho não era o destino, era lucro. Ele foi mantido doente para que algumas pessoas pudessem continuar sendo pagas. A sala ficou em silêncio. O peso de suas palavras atingiu a todos de uma vez. Roberto levantou uma pasta cheia de documentos médicos. Estes são os documentos que provam isso, assinados por pessoas que fizeram um juramento de curar, mas escolheram a ganância. É isso que acontece quando a compaixão é substituída pelo dinheiro. Ele fez uma pausa, olhando para baixo por um momento, antes de levantar a cabeça novamente. Eu fazia parte desse mundo. Ignorei o que realmente importava, mas a partir de hoje isso muda. Estou lançando uma nova fundação. Tratamento médico gratuito para todas as crianças com problemas auditivos. Não importa de onde venham ou quanto possam pagar. Os repórteres começaram a aplaudir suavemente. Alguns enxugaram os olhos. A voz de Roberto suavizou. E a primeira pessoa que estou contratando para liderar essa missão é a Jéssica. Todas as cabeças se viraram para ela. Ela congelou de surpresa, Júnior agarrado em seu pescoço, com a mão cobrindo a boca. Roberto sorriu gentilmente. Ela me ensinou o que significa ouvir, não com dinheiro, mas com o coração. Ela viu o que nenhum especialista viu, porque ela realmente se importou. E é esse tipo de cuidado que quero na frente dessa fundação. Jéssica sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Júnior, sentindo a emoção da mãe que o criava, tocou seu rosto com sua mãozinha e disse baixinho, Cá triste? Ela balançou a cabeça, sorrindo por entre as lágrimas. Não, meu amor. Estou feliz. Muito feliz. Após a conferência, quando todos foram embora, Roberto a encontrou do lado de fora da entrada do hospital. O ar estava fresco, o sol brilhante, mas suave. Jéssica ainda parecia chocada, segurando Júnior pela mão enquanto o menininho tentava dar passinhos ao seu lado. Senhor, o senhor não precisa me dar nada, disse ela em voz baixa. Eu só estava fazendo o que era certo. Roberto balançou a cabeça. Você não ajudou apenas meu filho. Você abriu meus olhos, você me lembrou que as pessoas importam mais do que o poder. Ela sorriu fracamente. Fico feliz que o Júnior esteja bem. Era tudo o que eu sempre quis. A expressão de Roberto se suavizou. Ele não para de perguntar por você, sabe?
Ele não para de dizer o seu nome. O sorriso dela se aprofundou um pouco com lágrimas surgindo em seus olhos. Ele é um menino corajoso. Júnior puxou a mão de Jéssica e apontou para uma borboleta que passava. Olha, olha! Ele disse com sua vozinha aguda, ainda aprendendo a falar. Jéssica se ajoelhou ao lado dele. Sim, meu amor, é uma borboleta. Linda, não é? Ele assentiu animado, tentando seguir a borboleta com os olhos. Roberto observou a cena, seu coração se enchendo de algo que ele não sentia há muito tempo. Gratidão. Não a gratidão superficial que vinha de negócios fechados ou elogios vazios, mas a gratidão profunda e genuína que vem quando alguém salva o que você mais ama no mundo. Quando eles voltaram para o quarto, Júnior estava brincando com um carrinho de brinquedo na cama do hospital. Ele ergueu o olhar quando eles entraram e sorriu. Papai, Jeca! Ele chamou, sua voz ainda fraca, mas cada vez mais clara. O coração de Jéssica derreteu. Ela correu até ele e o abraçou gentilmente. Senti sua falta, pequeno, ela sussurrou. Júnior riu baixinho, um som que era música para os ouvidos de todos na sala. Você faz barulho, disse ele tocando a garganta de Jéssica, como se tentasse entender de onde vinha o som. Ela sorriu. Sim, todos nós fazemos barulho quando falamos, e você também. Roberto os observava em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, ele viu como era o amor quando era puro, simples e real. Não era o tipo que precisava de grandes gestos ou palavras sofisticadas, era o tipo que simplesmente ficava. O tipo que não media esforços. O tipo que Jéssica mostrou desde o primeiro dia. Naquela tarde, uma assistente social do hospital veio conversar com Roberto. Sr. Mourão, precisamos discutir os próximos passos para o tratamento do Júnior. Há terapias de fala que ele precisará, acompanhamento auditivo e... Roberto levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Tudo o que ele precisar, ele terá. Mas quero Jéssica envolvida em cada decisão. Ela entende meu filho melhor do que qualquer especialista. A assistente social piscou, surpresa. Senhor, com todo respeito, ela é apenas uma babá. Ela é a pessoa que salvou meu filho, Roberto disse firmemente. E a partir de agora ela tem minha confiança total. Se ela acha que algo não está certo, eu quero saber. Se ela tem alguma preocupação, ela tem prioridade. Está claro? A assistente social assentiu rapidamente. Sim, senhor, perfeitamente claro. Mais tarde naquela noite, quando Júnior finalmente dormiu, exausto de tanto estímulo e novidades, Roberto e Jéssica ficaram conversando do lado de fora do quarto. Jéssica, começou Roberto, sua voz mais suave do que nunca. Eu preciso lhe fazer uma pergunta. Sim, senhor. Ele hesitou por um momento. Por que você arriscou tudo? Você poderia ter perdido seu emprego, poderia ter sido presa. Por que você fez isso? Jéssica olhou pela janela do quarto, observando Júnior dormir pacificamente. Porque eu já vi o que acontece quando ninguém se importa o suficiente para agir, senhor. Minha irmã morreu porque ninguém tentou ajudá-la de verdade. Eu prometi a mim mesma que se algum dia eu tivesse a chance de fazer diferente, eu faria. Não importava o custo. Roberto sentiu um nó na garganta. Você é uma pessoa rara, Jéssica. Na minha vida conheci milhares de pessoas. Empresários, políticos, médicos, celebridades. Mas poucas tinham o coração que você tem. O senhor é muito gentil, ela disse baixinho. Não é gentileza, Roberto respondeu. É a verdade. E é por isso que quero que você saiba que, independente do que acontecer, você sempre terá um lugar na vida do Júnior. E na minha. Jéssica olhou para ele surpresa. Senhor, eu... Não precisa responder agora, ele disse com um sorriso cansado. Só queria que você soubesse. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de respeito mútuo e compreensão. Lá dentro, Júnior se mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Jéssica sorriu. Ele está sonhando. Me pergunto se ele consegue ouvir sons em seus sonhos agora. Roberto também sorriu. Espero que sim. Espero que ele esteja ouvindo coisas bonitas. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas observando o menininho dormir, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre como a vida pode mudar em um instante. Como um ato simples de coragem e amor pode transformar tudo.
Dias depois a mansão parecia diferente. O ar que antes parecia pesado, agora carregava risadas. Júnior corria pelos corredores, seus pezinhos batendo no chão de mármore, fazendo eco pela casa inteira. Ele ainda falava devagar, com cuidado, experimentando cada palavra nova, como se fosse um tesouro precioso. Papai, olha! Passarinho! Ele gritava toda vez que via algo pela janela. Jéssica voltou à mansão, mas não mais como babá. Roberto a tornou parte de sua casa, alguém de confiança, alguém da família. Ela agora tinha um quarto próprio no segundo andar, próximo ao de Júnior, e uma nova função. Coordenadora de cuidados especiais da Fundação Mourão para Crianças Surdas. Todas as noites, eles se sentavam juntos no jardim. Roberto revisando relatórios da fundação, Jéssica ensinando novas palavras a Júnior e Júnior rindo dos sons que antes ele nunca pôde ouvir. O menininho ficava fascinado com tudo. O som da água da fonte, o canto dos pássaros, até mesmo o barulho da geladeira o fazia parar e prestar atenção. Que barulho, Cá? Ele perguntava a toda hora, apontando para diferentes direções. Esse é o vento nas árvores, meu amor, ela explicava pacientemente. E esse é o som de um cachorro latindo lá longe. Júnior arregalava os olhinhos maravilhado. Cachorro au-au, ele tentava imitar fazendo todos rirem. Às vezes Roberto apenas sentava e os observava, as duas pessoas que haviam mudado sua vida. Nesses momentos, ele sentia algo que não sentia há anos. Paz verdadeira. Não a paz que vem do sucesso financeiro ou do reconhecimento público, mas a paz que vem de saber que você está fazendo a coisa certa. Uma noite, enquanto o sol se punha e o céu ficava alaranjado e rosa, Júnior ergueu o olhar de seu desenho e perguntou: Papai, posso dizer uma coisa? Roberto sorriu, seu coração sempre se aquecendo quando ouvia a voz de seu filho. Claro, filho, pode falar. Júnior apontou para Jéssica com sua mãozinha rechonchuda e disse devagar, pronunciando cada sílaba com cuidado. Ela é minha, Roy. Jéssica cobriu o rosto tentando não chorar. Ela se abaixou e o abraçou forte. Você que é meu herói, meu pequeno guerreiro. Roberto olhou para ela com um sorriso orgulhoso. Ela é a minha também, disse ele suavemente. Ela salvou você e me salvou de mim mesmo. Júnior não entendeu completamente o que o pai quis dizer, mas sentiu o amor naquelas palavras. Ele abraçou os dois, seus bracinhos pequenos tentando alcançar ambos ao mesmo tempo. Naquela semana, a fundação começou a funcionar oficialmente. Roberto alugou um prédio inteiro no centro da cidade e o transformou em um centro de tratamento de última geração. Equipamentos modernos foram instalados, mas ele fez questão de que o ambiente fosse acolhedor e caloroso, não frio e clínico como os hospitais tradicionais. Jéssica trabalhou incansavelmente para montar a equipe. Ela entrevistou dezenas de médicos, terapeutas e enfermeiros, mas não escolhia baseada apenas em currículos impressionantes. Ela procurava pessoas com coração, pessoas que realmente se importavam. Diploma é importante, ela dizia a Roberto, mas empatia não se aprende na faculdade. Na inauguração da fundação, centenas de pessoas compareceram. Famílias com crianças surdas, jornalistas, autoridades locais e até mesmo alguns dos médicos que haviam tratado Júnior antes, embora esses últimos ficassem nos fundos envergonhados. Roberto fez um discurso emocionante. Júnior estava ao seu lado, usando um laço no pescoço como um homenzinho, como ele mesmo dizia. Hoje não é apenas sobre inaugurar um prédio, Roberto começou. Hoje é sobre mudar vidas. É sobre dar a cada criança a chance que meu filho teve. A chance de ouvir, de falar, de se conectar com o mundo. Ele fez uma pausa, olhando para Júnior com olhos brilhantes. Meu filho me ensinou que os maiores milagres não vêm de tecnologia cara ou procedimentos complicados. Eles vêm de pessoas que se importam o suficiente para realmente ver, realmente ouvir e realmente agir. Jéssica estava na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, havia uma fila de mães segurando seus filhos, algumas delas chorando de esperança renovada. Uma delas se aproximou de Jéssica depois do discurso.
Minha filha tem 2 anos e é surda, a mulher disse com a voz embargada. Os médicos disseram que não há nada que possamos fazer. Será que aqui... Jéssica segurou as mãos dela com firmeza. Nós vamos examinar sua filha e prometo que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la, tudo. A mulher desabou em lágrimas abraçando Jéssica. Obrigada. Obrigada por dar esperança às pessoas como nós. Nas semanas seguintes, a fundação ficou lotada. Crianças de todo o país começaram a chegar. Algumas vinham de famílias ricas, outras de comunidades pobres, mas todas recebiam o mesmo tratamento de excelência. Roberto cumpriu sua promessa. Ninguém pagava nada. Júnior frequentemente visitava a fundação com Jéssica. Ele adorava ver as outras crianças. Mesmo com apenas 3 anos, ele parecia entender que era especial poder ajudar os outros. Eles vão ouvir também? Ele perguntava a Jéssica toda vez. Alguns vão, meu amor. E vamos fazer o melhor para todos eles, ela respondia. Um dia, uma descoberta mudou tudo. A equipe médica da fundação, liderada por uma especialista chamada Doutora Mariana, estava examinando uma menina de 4 anos. Durante o exame, eles encontraram algo familiar. A mesma substância escura que Jéssica havia removido do ouvido de Júnior. Jéssica, você precisa ver isso. A doutora Mariana a chamou urgentemente. Jéssica foi até a sala de exames e olhou pelos instrumentos. Lá estava, aquela coisa estranha, preta e se movendo ligeiramente. É exatamente o que estava no Júnior, Jéssica murmurou. A doutora Mariana concordou. E não é a primeira vez que vemos isso esta semana. Já encontramos em 3 outras crianças, todas elas com perda auditiva inexplicável. Jéssica sentiu um arrepio na espinha. O que isso significa? Significa, disse a doutora Mariana lentamente, que pode haver uma epidemia silenciosa acontecendo. Algo que os médicos não estavam procurando porque talvez não quisessem encontrar. Jéssica sentiu raiva crescer em seu peito. Eles sabiam. Todos esses anos eles sabiam que poderia haver algo físico bloqueando a audição. Mas não procuraram, porque o tratamento contínuo era mais lucrativo. A doutora Mariana assentiu tristemente. É pior do que imaginamos. Precisamos avisar o Sr. Mourão imediatamente. Quando Roberto soube da notícia, seu rosto ficou vermelho de raiva. Quantas crianças? Ele perguntou com a voz controlada, mas tensa. Até agora encontramos em 7 crianças, respondeu a doutora Mariana. E suspeitamos que pode haver centenas, talvez milhares pelo país. Roberto socou a mesa, fazendo todos pularem. Eles transformaram o sofrimento de crianças inocentes em um negócio. Um maldito negócio. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Júnior estava no canto da sala, brincando com seus carrinhos, alheio à conversa séria dos adultos. Vamos expor isso, Roberto disse finalmente. Vamos documentar cada caso, cada criança que encontrarmos com essa substância. E vamos levar isso às autoridades, à imprensa, ao mundo inteiro se for preciso. Jéssica tocou seu braço gentilmente. Senhor, isso vai causar um escândalo enorme. Os hospitais vão te atacar, vão tentar desacreditar a fundação. Deixe que tentem, Roberto disse com determinação. Eu tenho recursos, eu tenho provas e, mais importante, eu tenho a verdade do meu lado. Eles mexeram com a criança errada. Nas semanas seguintes, a equipe da fundação trabalhou incansavelmente. Eles documentaram cada caso meticulosamente. Fotografias, vídeos, relatórios médicos detalhados. Eles até conseguiram identificar a substância. Era um parasita raro que prosperava em ambientes úmidos e escuros, como o canal auditivo. Como essas crianças foram infectadas? Roberto perguntou ao parasitologista que eles haviam contratado. Ainda estamos investigando, o cientista respondeu, mas parece estar relacionado à qualidade da água em certas regiões. É tratável, facilmente tratável, na verdade, se diagnosticado. E por que não foi diagnosticado? Jéssica perguntou, embora já soubesse a resposta. O cientista suspirou. Porque ninguém estava procurando. Os exames padrão para surdez não incluem verificação parasitária. Seria simples adicionar ao protocolo, mas não era lucrativo,
Roberto completou amargamente. Exatamente. Enquanto isso, Júnior continuava progredindo maravilhosamente. Sua fala melhorava a cada dia. Ele agora conseguia formar frases completas, embora ainda com a pronúncia fofa de uma criança pequena. Jé, cá, vamos brincar lá fora? Por favor? Ele pedia, já aprendendo a usar suas palavras para conseguir o que queria. Uma noite, quando Jéssica o colocava para dormir, ele segurou seu rosto com as duas mãozinhas. Jé, cá, eu te amo, ele disse claramente. Jéssica sentiu seu coração derreter completamente. Eu também te amo, meu pequeno, mais do que você pode imaginar. Você sempre vai ficar comigo? Ele perguntou com seus olhinhos sonolentos. Sempre, ela prometeu beijando sua testa. Eu nunca vou te deixar. Enquanto Júnior adormecia, Jéssica ficou sentada ao lado de sua cama, observando-o respirar suavemente. Ela pensou em Carolina, sua irmã, e sussurrou. Eu fiz isso por você também, mana. Eu não deixei outra criança sofrer. Promessa cumprida. Mais tarde naquela noite, quando todos dormiam, Roberto estava perto da janela de seu escritório, olhando para o jardim silencioso. A fonte lá fora brilhava sob a luz da lua, a mesma que costumava lembrá-lo do silêncio opressor que dominava sua vida. Mas esta noite soava diferente. Ele podia ouvir a água constante e viva. E isso o lembrava que o silêncio não era mais seu mundo. O silêncio havia sido substituído por algo muito mais precioso, a voz de seu filho. Jéssica passou pela porta silenciosamente, descalça para não fazer barulho. O senhor ainda está acordado? Ela perguntou suavemente. Roberto assentiu sem tirar os olhos do jardim. Só pensando. Sobre o quê? Ele sorriu gentilmente, finalmente se virando para encará-la. Sobre como às vezes a menor das vozes pode mudar tudo. A voz de uma criança que nunca deveria ter ficado em silêncio. A voz de uma mulher que teve coragem de agir quando todos os outros tinham medo. Jéssica sorriu também, aproximando-se e ficando ao seu lado, observando o jardim iluminado pela lua. É verdade. Mas também é sobre ouvir essas vozes, Senhor. O Senhor poderia ter me ignorado, poderia ter me mandado embora e nunca olhado para trás. Mas escolheu ouvir. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo. O tipo bom de silêncio, o tipo que não precisava de palavras, o tipo que existe entre pessoas que se respeitam profundamente. Quando Roberto finalmente falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Obrigado, Jéssica. Você não devolveu apenas a audição do meu filho. Você me devolveu a minha também. Me ensinou a ouvir o que realmente importa. Ela baixou os olhos humildemente. Às vezes, todos nós só precisamos que alguém nos escute de verdade, Senhor. E às vezes precisamos ter coragem de ouvir o que nosso coração está dizendo. Roberto assentiu pensativamente. E desta vez, eu vou escutar. Vou ouvir cada criança que chegar à fundação, cada pai que chegar desesperado, cada sinal de que algo está errado. Nunca mais vou deixar o dinheiro ou o medo me ensurdeceram para o que realmente importa. Os dias seguintes trouxeram mudanças enormes. A história da fundação e da descoberta do parasita começou a se espalhar. Primeiro localmente, depois nacionalmente e finalmente internacionalmente. Jornais estrangeiros enviaram repórteres. Programas de televisão queriam entrevistar Roberto e Jéssica. A história do milagre da mansão Mourão estava em todos os lugares, mas com a fama veio também a resistência. Grandes hospitais e clínicas particulares começaram a atacar a fundação, questionando seus métodos, tentando desacreditar as descobertas. Advogados apareceram com processos, alegando difamação e perda de receita. A pressão era imensa. Uma manhã, Roberto recebeu uma ligação ameaçadora. Senhor Mourão, você está mexendo com forças muito poderosas. A voz do outro lado disse friamente. Sugiro que feche sua fundação e pare com essas acusações ridículas antes que as coisas fiquem desagradáveis para você e sua família. Roberto sentiu raiva ferver dentro dele, mas manteve a voz calma. Você acabou de cometer um erro grave. Essa ligação está sendo gravada. E você acabou de me ameaçar e a minha família. Vou usar isso como mais uma prova de que há pessoas tentando esconder a verdade.
Obrigado por tornar meu caso ainda mais forte. Ele desligou o telefone e, imediatamente, ligou para seu advogado. Jéssica estava preocupada. Senhor, talvez devêssemos ir mais devagar. Essas pessoas são perigosas. E se tentarem fazer algo contra o Júnior? Roberto olhou para ela com determinação férrea. É exatamente por isso que não podemos parar. Se eles são capazes de ameaçar meu filho, imagine o que fazem com famílias que não têm recursos para se defender. Não, Jéssica. Agora é guerra e eu não vou recuar. Ele convocou outra coletiva de imprensa, desta vez ainda maior. Quando subiu ao palco, tinha consigo não apenas documentos médicos, mas também gravações das ameaças, evidências de suborno e depoimentos de ex-funcionários de hospitais que estavam dispostos a testemunhar sobre as práticas corruptas. Tentaram me calar, Roberto começou, sua voz ecoando pela sala lotada. Tentaram me ameaçar. Ameaçaram minha família, meu filho de 3 anos, que finalmente pode ouvir depois de quase morrer em silêncio. Mas eles não entenderam uma coisa. Quando você salva a vida de seu filho, você não tem mais medo de nada. Ele pausou, deixando suas palavras penetrarem. Hoje estou anunciando que estou processando 17 instituições médicas por negligência intencional, fraude e conspiração. Estou também doando metade da minha fortuna pessoal para criar centros de tratamento em todo o país. Nenhuma criança vai mais sofrer porque alguém decidiu que o lucro vale mais que uma vida. A sala explodiu em aplausos. Flashes de câmeras iluminaram o ambiente como fogos de artifício. Jéssica, assistindo dos bastidores com Júnior no colo, sentiu lágrimas de orgulho escorrerem. Júnior, percebendo a emoção dela, tocou seu rosto. Por que chora, Jéssica? São lágrimas felizes, meu amor. Seu papai é um homem muito corajoso. Júnior olhou para o pai no palco e gritou com sua vozinha. Papai, eu te amo. A sala inteira ficou em silêncio por um momento, e então houve um au coletivo. Roberto procurou seu filho com os olhos, encontrou-o nos braços de Jéssica e acenou. Eu também te amo, filho. Tudo isso é por você. Nas semanas que se seguiram, o impacto foi sísmico. Investigações governamentais foram abertas. Médicos começaram a ser interrogados. Hospitais foram forçados a revisar seus protocolos. E o mais importante, centenas de crianças finalmente receberam o diagnóstico e tratamento corretos. A fundação se tornou um modelo mundial. Delegações de outros países vinham visitar, aprender, replicar. Jéssica foi convidada para palestrar em conferências médicas internacionais. Ela, que mal havia terminado o ensino médio, agora estava ensinando médicos com décadas de experiência sobre a importância da observação cuidadosa e da empatia genuína. Vocês têm todos os diplomas, ela dizia em suas palestras, mas às vezes um diploma pode nos cegar. Nos faz confiar demais em exames e não o suficiente em nossos próprios olhos e corações. Eu vi que Júnior estava sofrendo porque eu o observei. Realmente observei. Não apenas olhei, eu vi. Júnior, agora com 3 anos e meio, estava prosperando de formas que ninguém imaginava possível. Sua fala era quase perfeita para sua idade. Ele adorava música e passava horas ouvindo canções infantis, dançando pela casa. Ele fazia amigos facilmente na escolinha especial que frequentava, uma escola que a fundação havia criado para crianças com histórico de deficiência auditiva. Uma tarde, Roberto chegou em casa mais cedo do trabalho e encontrou uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. No jardim, Jéssica estava sentada no gramado, cercada por Júnior e 5 outras crianças da fundação que ela havia trazido para uma visita. Todas as crianças estavam rindo, cantando, fazendo barulho glorioso. E agora, Jéssica estava dizendo, vamos fazer o som mais alto que conseguirmos. 1, 2, 3. 7 crianças gritaram ao mesmo tempo, uma explosão de alegria pura e sons que elas nunca pensaram que poderiam fazer. Roberto ficou observando, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Essas crianças, que poderiam ter passado a vida inteira em silêncio, estavam agora celebrando o dom do som da forma mais barulhenta e maravilhosa possível. Aquela noite,
Quando Júnior já estava de pijama e escovando os dentinhos, ele perguntou ao pai: Papai, quando eu crescer, posso trabalhar com você e Cá? Quero ajudar outras crianças também. Roberto se ajoelhou para ficar na altura do filho, segurando seus ombrinhos. Filho, nada me deixaria mais orgulhoso. Mas você sabe por que fazemos isso? Por que ajudamos essas crianças? Júnior pensou por um momento, sua carinha séria. Porque todo mundo merece ouvir, e falar, e brincar. Exatamente, Roberto disse, seu coração transbordando de amor. Porque todo mundo merece ser ouvido. E às vezes, as pessoas mais importantes são aquelas que outros não querem ouvir. Mais tarde, quando Júnior finalmente dormiu depois de pedir mais 3 histórias, Roberto e Jéssica se encontraram mais uma vez no escritório. Havia uma garrafa de vinho sobre a mesa ainda fechada. Acho que hoje merece uma comemoração, Roberto disse abrindo a garrafa. Jéssica aceitou uma taça. O que estamos comemorando especificamente? Foram tantas vitórias. Estamos comemorando você, Roberto disse simplesmente. Comemorando a coragem de uma mulher que arriscou tudo por uma criança que nem era sua. Comemorando o fato de que, apesar de todo o mal que existe no mundo, ainda existem pessoas como você. Jéssica corou. Senhor, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não. Roberto a corrigiu gentilmente. Dezenas de pessoas passaram por Júnior antes de você. Médicos, enfermeiros, especialistas, todos decentes. Mas nenhum deles agiu. Você agiu, e isso faz toda a diferença. Eles brindaram silenciosamente. O som das taças se tocando ecoando suavemente pelo escritório. Lá fora, a fonte continuava a jorrar, seu som constante e reconfortante. Lá dentro, podiam ouvir a respiração suave de Júnior através do monitor de bebê. Um som que era mais precioso que qualquer música. Sabe, Jéssica disse pensativamente, quando minha irmã Carolina morreu, pensei que nunca mais seria feliz. Achei que carregaria aquela dor para sempre. Ah, carrega? Roberto perguntou gentilmente. Sim, ela admitiu, mas agora a dor tem companhia, tem alegria ao lado dela, tem propósito. Cada criança que ajudamos é um pouco de Carolina vivendo de novo. É minha forma de dizer a ela, eu não esqueci, e me certifiquei de que outras crianças não sofressem como você sofreu. Roberto assentiu, compreendendo-o profundamente. E eu tenho minha própria redenção. Passei anos construindo um império, achando que isso era sucesso. Mas o verdadeiro sucesso é ouvir meu filho me chamar de papai. É ver outras crianças terem a mesma chance. É saber que no final usei meu poder para algo que realmente importa. Os meses se transformaram em anos. A Fundação Mourão cresceu, com filiais em 12 estados. Milhares de crianças foram tratadas. O parasita, que antes era desconhecido, agora era rotineiramente verificado em exames pediátricos em todo o país. Leis foram aprovadas, exigindo que hospitais seguissem novos protocolos. Médicos que haviam participado do esquema de fraude foram para a prisão. E na mansão Mourão, o silêncio nunca mais foi o mesmo. Agora era o silêncio ocasional e confortável de uma casa cheia de amor, interrompido frequentemente por risadas, conversas e música. Queridos amigos, às vezes na vida, o silêncio não vem de nossos ouvidos. Ele vem de nossos corações. Ficamos tão ocupados buscando sucesso, buscando conforto, que paramos de ouvir as pessoas que realmente precisam de nós. O Sr. Roberto tinha todo o dinheiro do mundo. No entanto, foi preciso uma babá com nada além de bondade em seu coração para abrir seus ouvidos e sua alma. Jéssica não curou Júnior com ciência ou mágica. Ela o fez com amor, com atenção, com um coração que se recusou a ignorar a dor. Jéssica não fez apenas um bebê ouvir. Ela ensinou um pai a escutar. E esse é o maior milagre de todos. Se você já se sentiu invisível, não ouvido ou esquecido, lembre-se desta história. Porque em algum lugar alguém como a Jéssica ainda existe, alguém que escuta quando o mundo permanece em silêncio. E às vezes, isso é tudo o que é preciso para trazer de volta a esperança, a vida, e para nos lembrar o que realmente significa amar. Se esta história tocou o seu coração, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo.
se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder outra história como esta. Diga-nos nos comentários de onde você está assistindo e que lição você aprendeu com a história de Jéssica hoje. Seu comentário pode inspirar outra pessoa a escutar com o coração também.